Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Henrique Bolsonaro aqui na área, mais vídeo no canal. Vamos dar continuidade, tá? A aula 1, hoje seria a aula 2, beleza? Vou falar sobre DRE, informes periódicos, valuation. Vamos fazer um valuation aqui na prática, tanto o modelo de Gordon, como também o modelo de fluxo de caixa descontado, tá? Que é um pouco mais complexo. Pessoal, já adianto para vocês, essa aula aqui vai demorar, tá? Porque nós vamos entrar aqui na parte da DRE, vamos entrar também aqui nos relatórios, e também no balanço patrimonial. Vai demorar, tá bom? E por fim, o valuation. Então fica até o final que vai valer a pena, tá? Mas antes, já vai deixando aqui like, pessoal, compartilha com os amigos, se inscreva aqui no canal, manda esse vídeo para a família, pro cunhado, para a irmã, para tia, pro tio, para todo mundo entender sobre os fundos imobiliários, beleza? E se puder, tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos entrar aqui, né, na aula 2 aqui, ó, intermediário, né? Então, na aula 1, eu falei para vocês, quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards a aula 1, tá? Que é como analisar um fundo, 4 requisitos, indicadores, muito importantes a aula 1, e vamos para a aula 2, tá? A aula 2 é um pouco mais chata, vai demorar aqui um pouco a aula, não tem como explicar para vocês, uma DRE, informes, etc, e o valuation em 10 minutos, não tem como, pessoal, essa aula aqui vai demorar pelo menos 30 minutos aí, tá? Então vamos lá, primeira coisa que você vai fazer quando for analisar um fundo, você vai digitar aqui o tick do fundo, né, tá analisando o CDIL11, por que a gente está analisando esse fundo aqui? Porque deu vontade de analisar esse fundo aqui, tá, pessoal? Podia ser qualquer outro fundo, tá? Outra coisa também, esse vídeo aqui não é recomendação de compra e nem de venda, tá? É só um estudo de caso, não é para você nem vender, nem para comprar. Eu vou comprar um monte de CDIL amanhã, eu vou vender um monte. Não, pessoal, isso aqui é um estudo de caso para vocês entenderem a minha metodologia, certo? Então vamos lá. Digitado aqui CDIL11, vai abrir aqui o Fundo Explorer para você pegar aqui o relatório gerencial. Entrando aqui no site, ó, você vai descer aqui para baixo, tá? E vai entrar aqui no último relatório gerencial aqui, ó. Tá? Você vai clicar aqui que vai abrir essa página. Eu já deixei aberto aqui, que é esse relatório aqui, tá? Basicamente isso. Eu vou pegar aqui minha canetinha para a gente adiantar aqui o serviço. Vamos lá. Seguinte, como a gente vai fazer o valuation, né? O valuation já está aqui pronto, ó. São dois valuation, o fluxo de caixa descontado e também o modelo de Gordon. Esse modelo de Gordon é um pouco mais fácil, tá? E também tem aqui a questão do fluxo de caixa descontado, que é um pouco mais difícil, mas vale a pena fazer, tá? Vamos lá. A gente vai entrar aqui no relatório, que é o relatório do mês, do último mês que saiu, mês 5, tá? O que é importante você analisar aqui para fazer o valuation, para analisar no sentido assim de precificação? Vamos lá. Dados importantes. Aqui, ó, vacância. Bom, a vacância está em 0,6, basicamente não tem vacância, tá? Outro dado importante, o yield, também é importante. Grava o yield aqui também, beleza? Então, esses dois dados aqui é fundamental. E a renda também, a renda distribuída por cota. E o valor de mercado do fundo também é importante. Beleza. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte, olhar a DRE. Antes de entrar aqui na questão dos comentários do gestor, vamos olhar a DRE um pouco primeiro, tá? Vamos olhar a DRE. Por que é importante olhar a DRE? Ó, o mês de maio aqui, você repara aqui em cima, ó, receita imobiliária. Deixa eu grifar aqui para você enxergar. Ó, receita imobiliária. Você vai olhar aqui, ó, receita imobiliária, tá? Aqui tá os meses, ó, os meses, janeiro, fevereiro, março, tal, até maio. Esse mês de maio, o fundo teve uma receita de 6,6 milhões de reais aqui, ó, tá? Teve uma receita financeira de 62 mil reais, tá? Aí depois tem uma despesa aqui, ó. Aqui entra a linha da despesa aqui, ó. Aí vamos entrar na linha da despesa. Teve uma despesa aqui de 2 milhões e pouco, tá? Por que teve bastante? Olha só como que variou de um ano para um mês para o outro aqui. Era em torno de 600 e pouco, aí veio para 2 milhões. Por quê? Porque teve aqui uma despesa de CRI que não tinha antes. Já já a gente vai entrar aqui na questão do gestor explicando sobre isso. A gente tem que entender o que está acontecendo com o fundo. Por que o fundo pagava 0 de CRI aqui, ó, de despesa, e agora está pagando 1,3 milhões de reais. Tá? E o resultado final do fundo, ó, o resultado final do fundo foi dizer aqui, ó, de 4,4 milhões de reais. Ou seja, um resultado por cota aqui que foi distribuído no último mês, né, de 69 centavos. Antes estava gerando aqui uma renda de 83 centavos, depois veio para 0,94, depois veio para 0,95. Por que teve esse aumento aqui de distribuição? Porque, eu já vou explicar para vocês no comentário de gestores, mas para resumir aqui, estava tendo uma carência, né, do CRI. O fundo não estava pagando uma despesa financeira, então aumentou aqui, olha como que aumentou aqui, ó, o resultado acumulado, olha como que veio aumentando, ó, 0,1, 0,11, né, depois veio para 0,12, depois aumentou para mais 0,12, no final aqui, fechou aqui, ó, no primeiro semestre, acumulou 0,32 centavos por cota de resultado acumulado, porque deixou de pagar os juros.
Mas lembra, quando você deixa de pagar os juros, vai para o patrimônio líquido. A gente vai analisar isso também, tá? Então, olha só, esse mês aqui, no último mês de maio, teve um resultado de 69 centavos, só que distribuiu 0,83, ó. Teve que usar aqui, basicamente, 14 centavos aqui, ó, de reserva. Então, você repara o quê? Que o fundo, nos próximos meses, vai cair o seu resultado operacional, mas vai ainda pagar ainda um pouco mais de dividendo, porque tem um resultado acumulado aqui, ó. Dessas informações você consegue verificar isso. Obviamente, eu já estudei o caso, por isso eu estou falando rápido para vocês. Mas quando você depara com uma DRE aqui e você vê que um fundo teve um resultado de 69 centavos e pagou 0,83, você tem que ver de onde que veio esse dinheiro. Ver do quê? Do resultado acumulado que foi adquirido por meio de um não pagamento de CRI. Porque aqui, ó, o resultado financeiro aqui, ó, não estava sendo cobrado. Beleza? Então, vamos aqui entender aqui agora a questão do gestor. Ó. Vamos ler aqui bem devagarzinho para vocês entenderem. O comentário do gestor. Isso aqui é importantíssimo. Abrir um relatório, principalmente na próxima aula que a gente vai falar sobre... aula 3 será sobre, quer ver? Aqui, ó, manutenção, né? Manutenção. Isso aqui é muito importante. Quando o cara já faz tempo, tá com fundo imobiliário, já faz 5, 6 anos, ele só, basicamente, olha isso aqui, ó. Comentário do gestor, o mais importante de todos. Como o meu exemplo, eu tenho o HGLG há mais de 6 anos. A primeira coisa que eu vou ver, comentário do gestor. O que ele está fazendo com o fundo, tá? Essas informações aqui. Então, vamos lá. Comentário do gestor. O desempenho do mês, no mês de maio. Vamos lá. Ao final do mês de maio, o fundo obteve um resultado operacional de 4,4 milhões de reais. 0,69 por cota. Ó, aqui ele fala, ó, a redução do resultado em relação ao último mês se deve, ó, predominantemente ao final da carência de juros e, consequentemente, o início do pagamento de despesas referentes a duas séries de CRIs de título pelos fundos, ou seja, começou a pagar juros. Resultado financeiro. Ó, vale destacar que a carência do principal permanece para ambas as séries. A gente vai ver ainda até que quando o gestor, no caso o fundo, vai deixar de pagar o principal. A gente vai ver aqui já. Tá? Ó, sendo que total de 36 meses para a primeira série, ou seja, de carência do principal, e 24 meses aqui para o segundo, né? Para a segunda série. Ou seja, tem 2 CRI. Teve uma carência de 24 ou de 36 meses. Tá? Ó, uma coisa importante também aqui, ó. Outro dado importante também, vamos lá. Em relação ao resultado operacional do fundo, o mês de maio apresentou um incremento recorrente, teve um incremento aqui das receitas, em razão do encerramento da carência dos contratos do Rio Color. Ou seja, teve aqui um encerramento de carência. Então, vai aumentar um pouquinho a receita, tá? Outra coisa importante também aqui, ó. Do resultado total, houve ainda um pagamento da última parcela de comissionamento para a alocação de futuras tintas em Guarulhos, representando 0,3, tá? Ou seja, pagou uma comissão lá também. Aqui é o mais importante de todos, ó. Vamos lá. Assim, ao início do pagamento dos juros dos CRIs, o resultado operacional projetado do fundo estaria em cerca de 72 centavos. Ou seja, começou a pagar os juros agora. Qual que é o projetado operacional do fundo? 72 centavos, pessoal. Então, a renda vai cair, pessoal. Vai cair. Quando vai cair? A partir de setembro, mais ou menos ali. Como eu sei disso? Por causa que ele tem uma sobra de caixa de 32 centavos, como dito aqui já, e 32 centavos, olha só, vamos fazer uma conta aqui bem rapidinho, ele está tendo um caixa, né, um resultado de 72 centavos, menos 0,83 que ele está pagando, ele tem que queimar 11 centavos de caixa por mês. Como tem 32 centavos, divide por 0,11, então vai dar basicamente 3 meses. Então, junho, julho, agosto. A partir de setembro, vai voltar para os 72 centavos aqui, ó, que é o operacional que ele está falando aqui, ó. Tá, grava aqui. Então, o fundo hoje está custando, né? Vamos ver aqui quanto está custando o fundo. Está custando o fundo hoje, só para fazer uma análise bem rápida aqui, ó. Cadê o fundo? 96,51, né? Vamos projetar para os próximos 12 meses a partir de setembro. Ó, vezes 12, 8,64. O fundo está custando R$ 96 reais. Então, o yield aqui, ó, vai cair para 9%. Então, esse yield aqui, ó, lá da primeira aula, lembra que eu falei que é o básico do básico? Tá errado. Hoje, não é que tá errado, vai ser um novo yield. Qual que vai ser o novo yield aqui? De 9%. Tá? Então, vai cair de 10,26 para 9%. Decora isso, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Esse aqui é o dado passado. Vamos projetar o dado futuro. Então, a partir de setembro, está projetando um yield de 9%. Por quê? Porque o resultado operacional vai cair, como dito aqui, né? E também vai cair por causa da carência da questão do resultado financeiro, ou seja, vai voltar a pagar os juros. Tranquilo? Então,
Vocês estão entendendo como é importante ler o relatório gerencial? Aqui estão as informações mais básicas. E por fim, aqui ele fala, ó, em relação à distribuição de dividendos, as novas despesas financeiras não afetarão, ou seja, não afetarão a linearização da distribuição no semestre vigente, ou seja, ainda vai continuar a pagar, visto que os custos com a alavancagem do fundo já era previsto no início do período. Desse modo, a distribuição foi mantida em 0,83, como eu estou falando aqui para vocês. Até junho, julho ali vai continuar pagando, valor que representa um yield, né, de 10,44. Então, eles falam aqui que até final do semestre vai continuar pagando. Na verdade, está um pouquinho mais, até agosto ali eles vão continuar pagando, tá, pessoal? Então, aqui você consegue identificar o quê? Que o fundo vai começar a pagar a questão da despesa, tá, financeira, e isso vai fazer a diminuição do resultado operacional. Por que isso é importante? Para a gente colocar no valuation da empresa, tá? Tanto no modelo de fluxo caixa descontado como no modelo de Gordon. Isso aqui é muito importante, pessoal. Decore isso, tá? Lembra disso. Você precisa saber o que está acontecendo com o fundo. Beleza? Vamos ver aqui a questão da operação do CRI aqui, ó. O principal vai começar a ser pago em 2024 aqui, ó. Aqui mostra o cronograma certinho, ó. 2024 aqui vai voltar a pagar o principal, 5,8 milhões de cotas. Em 2025 ele vai ter que emitir cota, 61 milhões de reais ele vai ter que emitir para pagar o principal, ou vai ter que rolar essa dívida, tá? Aqui explica certinho, ó, as séries de carência de pagamento principal, aqui explica a questão do CDI, IPCA, a primeira série é CDI mais 2, a segunda série é IPCA mais 7, ó, uma dívida muito elevada mesmo, muito cara essa dívida. Você vai ver no modelo de fluxo caixa descontado, você vai ver que é uma dívida muito alta. E aqui fala que o saldo devedor atualizado, ó, é 183 milhões de reais. Olha só que interessante. O mês passado, era aqui, ó, do relatório do mês passado, deixa eu achar aqui, era 182. Esse mês já é 183. Por quê? Porque o fundo, o IPCA está sendo acruado, né, no saldo devedor. Além disso, esse saldo devedor, faz uma conta aqui, pessoal, quer ver? Ó, só para você entender, ó, 45 milhões era a primeira série que ele pegou emprestado. Depois ele pegou mais outra série emprestada, que é 115 milhões. Mais 115 milhões dá 160. Isso aqui foi pego mais ou menos há 2 anos atrás. E hoje está 103 milhões, pessoal. Está 20 milhões a mais. Por que está 20 milhões a mais? Porque não existe dinheiro de graça. Essa carência de não pagamento do resultado financeiro, ele deixou de pagar juros, ninguém empresta dinheiro, eu vou te prestar 10 milhões de reais e me paga daqui a um ano. Tá, só que faz de conta que você paga 10% ao ano de juros. E esse 1 milhão vai sumir? Ninguém vai receber, o cara não vai receber que vai prestar dinheiro para você? Obviamente não, ele vai querer receber. O que ele faz? Ele coloca um saldo devedor. Então o saldo devedor está aumentando, pessoal. O que acontece quando aumenta o saldo devedor? O seu patrimônio líquido cai, olha aqui, ó. Porque o patrimônio líquido aqui, ó, fica caindo, ó. Ó, esse aqui é o patrimônio líquido do fundo, ó. Ele cai, porque o saldo devedor está aumentando. Quando o saldo... Vamos pegar lá no comecinho lá, ó. Quer ver? Esse aqui é o relatório lá no comecinho. Cadê? Patrimônio líquido é 638 milhões, ó. Ó como o patrimônio líquido é muito maior, né? Por quê? Porque o CRI, olha, é 164 milhões. Estava no começo do CRI ainda. Olha como caiu bem aqui agora. Agora está 617. E o VP, né, que é o patrimônio líquido, vai cair, pessoal. Por quê? Dívida alta. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal. Eu vou deixar aqui nos cards, tá? Por que o VP do fundo cai? Um dos motivos é a questão da dívida. Então, não existe nada de graça. O fundo aumentou o seu resultado aqui, ó, operacional, aqui, ó, o dividendo. Vamos olhar aqui para você entender o gráfico aqui, ó. Saiu aqui de 0,67, 69, 0,70 para 0,80 e pouco, 83, a custo do quê? De aumento de dívida. Então, olha só como o VP vem caindo aqui, quer ver? Olha só, o VP vem caindo, ó. O VP chegou a bater aqui, ó, R$106. Agora, ó, tá 98. Por quê? Porque a dívida tá aumentando. Então, você trocou renda maior por um VP menor, pessoal. Você tá entendendo o que o fundo fez? Ele fez um artifício para aumentar a renda para você ficar felizão. Tô recebendo 10% de renda aqui, ó. Mentira, pessoal. Isso aqui não existe. Isso aqui é uma ficção que eles fizeram justamente para enganar o cotista. Por isso que tem que analisar certinho a DRE. E por que eu analisei a DRE? Vamos agora entrar aqui na questão do quê? Do valuation. Vamos pelo modelo mais fácil, tá? Que é o modelo de Gordon descontado, tá? Vamos lá. Ó, taxa livre de risco, 11%. Por que 11%? Bem rapidinho aqui. É o título público pré-fixado. Taxa de risco, vamos botar 4,5 aqui. O que é isso, a taxa de risco? É o prêmio de risco, basicamente. É quando você quer ganhar acima da taxa livre de risco. CAPM, pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é o seu custo de capital próprio. É quanto que o acionista ou o cotista quer receber no mínimo, tá? Ao ano. E o beta do ativo é 0,23. O que é o beta, pessoal? É basicamente o risco do ativo.
Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer o quê? Uma aula só de valuation, tá, pessoal? Explicar tintim por tintim cada coisa. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer para vocês. O dividendo atual é quanto? Vamos lá. Em tese seria isso aqui, ó. Em tese seria 9,96, né? Aqui seria 9,96. Mas o problema é que você não pode botar 9,96, porque o projetado será quanto? Vamos botar 0,73 por mês aí, tá? Vezes 12. Então, o certo é botar 8,76 centavos. Esse aqui é o correto, porque você está projetando o fluxo futuro, tá? Taxa de crescimento aqui, ó. Eu botei 2%. Por que eu botei 2%, pessoal? Por causa, né, desse aqui, ó. Quer ver? Vamos entrar aqui no Clube FI para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui no Clube FI, o que acontece? Você pegar aqui, ó, lá de 2013 até hoje, o fundo saiu de 0,75 e bateu aqui 0,83, né? Sabemos que por causa de uma alavancagem, mas vamos considerar que não tem alavancagem. Faz de conta que aumentou. Ó, 0,83 dividido por 0,75 é um crescimento de 10% em 10 anos. Então, olha só, eu fiz essa conta aqui, ó, né? Ao ano composto, ou seja, por ano a renda aumentou 1%, 1,1. Eu aumentei um pouquinho aqui para 2, né? Para dar ali, tipo, faz de conta que o fundo agora vai ficar um pouco melhor. Eu dei uma colher de chá para o fundo. Vamos aumentar para 2%. Mas o certo aqui seria 1% só de crescimento acelerado no primeiro ano. Tá? Mas vamos botar 2 aqui. Depois, taxa de crescimento acelerado no período 2 de 1,5%. E na perpetuidade eu botei 1%. Por que eu botei 1%? Porque é ali um pouco parecido com o PIB, né? Podia botar aqui 1,5%, 1%. Mas como o fundo não está tendo um desempenho bom, é só ver o histórico, o fundo não aumentou seu rendimento, está de lado faz 10 anos, ou seja, aumentou 1% ao ano, eu tive que botar 1% aqui, tá? Resultado do fundo. O valor do fundo justo seria 82,92 centavos. Seria esse valor aqui, ó, justo do fundo, tá? Por meio do dividendo descontado. Se o fundo pagasse 0,83 por cota, né? Vamos lá, isso seria 9,96. Aí seria 94 o fundo. O mercado está precificando esse fundo com esse valor aqui, dividendo atual. Ou o mercado está precificando o fundo, né, com esse valor aqui que estava antes, de R$ 8,76, só que ele botou aqui uma taxa livre de risco de 10%. Aí, beleza, o valor do preço sobe. Ó. Se ele diminuir aqui a taxa livre de risco, o valor do fundo sobe. Então, ou o mercado está precificando um dividendo mais alto, ou o mercado está precificando uma taxa livre menor. Eu acho que está precificando uma taxa livre de risco menor, aqui uns 10%. Tá, 91. Você pegar o pré-fixado ali de 2026, já está em 10,5, né? Então, ó, já vai para 87 quase. Então, ele está precificando para 10, consequentemente o fundo está custando R$91, né? E hoje o fundo aqui está valendo quanto aqui, ó? O CDI está valendo R$96, ou seja, muito próximo do 91, né? Que é aqui, ó, 91 e pouco. Por quê? Então, ou seja, o mercado está precificando uma taxa livre de risco bem mais baixa. Se a taxa livre de risco subir para 12, né? Ó, o fundo já vai para R$66. Tá? Então, a taxa livre de risco, pessoal, ela vai variando tanto para cima como para baixo. Vai depender da economia, certo? Da questão dos juros, a questão da inflação, a questão do fiscal e etc. Beleza? Então, preço justo, basicamente, R$ 83. Tranquilo? Então, esse aqui é o jeito mais fácil para você precificar o ativo. Porque você só usa aqui o dividendo. Tá? E você consegue precificar o dividendo futuro, consegue projetar o futuro dividendo olhando a DRE. Tá? A DRE já te informa isso. Você já consegue ver mais ou menos quanto que vai render esse fundo no futuro. Principalmente quando o gestor vem aqui e fala que vai render um operacional de 72 centavos. Você já consegue precificar o futuro desse fundo. Obviamente que vai ter aqui a questão do IPCA, vai ter algum reajuste ou outro, tal. Beleza, mas por enquanto não está acontecendo com o fundo não está tendo reajuste forte. Por enquanto ele está stand-by, beleza? Agora, pessoal, é o seguinte, vamos para o segundo tópico, valuation por meio do fluxo de caixa descontado. Esse aqui é um pouco mais difícil, pessoal, vamos analisar aqui certinho, vamos lá. Por que o fluxo de caixa é um pouco mais difícil? Porque você vai ter que estimar, olha só, vou dar um zoom aqui, ó, a receita de locação, se tem uma venda de imóveis, você vai ter que botar aqui uma receita a mais aqui, né, extraordinária. Você vai ter que botar despesa de CRI, você vai ter que botar taxa de administração, outra despesa, né, do fundo, etc. E aí você vai ter que estimar aqui uma taxa, né, que eu chamo de VAC, que é a taxa, basicamente a taxa de desconto,
quando você coloca aqui a questão da dívida, no caso aqui a dívida do fundo. Então tem muitas informações. Você viu tanto de informações até aqui, é um pouco mais complexo. Não tem como explicar aqui esse valuation em 30 minutos, 40 minutos, pessoal. Vai demorar aqui mais ou menos 2, 3 horas. Então, eu não vou ficar passando por dado por dado. Eu só vou explicar para vocês, tá, o básico do básico, para vocês entenderem o valor do fundo e da onde eu peguei essas informações, tá? Vamos lá. Informações importantes que tem que pegar. Informes periódicos aqui embaixo, ó. Lembra que eu falei aqui, ó, informes periódicos, ó, mensal aqui, ó. Aqui vai estar a questão do ativo, passivo e a questão da dívida, tá? Quando eu falo passivo é dívida, né? Então, esse fundo aqui tem uma dívida aqui, ó, de 183 milhões de reais aqui, ó. Aqui, ó, instrumentos financeiros derivativos, aqui, ó. Esse aqui, ó. Peraí, deixa eu fechar aqui. Deixa eu botar esse aqui. Então, uma dívida aqui, mais ou menos, aqui, ó, de 183, quase 184 milhões de reais. Tá. Esse aqui representa quanto do... Ou se você quiser chegar um pouco mais fácil, é meio chato enxergar nesses números aqui. Você também pode entrar aqui no relatório gerencial também, tá? Ó. Vamos pro jeito mais fácil aqui, ó. Porque aqui ele mostra o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, ó. Quase 183 milhões de reais aqui, ó. Ele tá devendo, né? De passivo. Então vamos grifar aqui para vocês enxergar, ó. 183 milhões de reais, tá? Isso aqui representa quanto do patrimônio líquido? Vamos fazer a conta rapidinho aqui. 183 milhões de reais dividido por o patrimônio líquido, 617 milhões de reais, ó. 29%, quase 30%, tá? Então, a dívida do fundo é basicamente 30% de capital de terceiro. Você vai botar onde aqui? Aqui na planilha, ó. 30%, tá? Esse valor aqui, ó, 30%. Capital de terceiro. A dívida, quanto que custou a dívida do capital de terceiro? 12%. Eu fiz uma média ponderada, tá? Da onde que eu fiz essa média ponderada? Aqui, ó. Relatório aqui, ó. A primeira série é CDI mais 2% e a segunda série é PCA mais 7%. Como a segunda série tem um patrimônio aqui muito maior, 115 milhões de reais emprestado, você tem que multiplicar um pelo outro, estimar o IPCA de 5,5% e você consegue chegar no valor de 12%. Ou seja, a dívida é muito alta, pessoal. Uma dívida de 12% aqui. Quando você chega aqui no resultado final, que é da taxa de desconto, você chega no final de 11,59%. Repara uma coisa aqui, ó. O custo de capital próprio aqui, ó, que é o capital do acionista, no caso do cotista, você repara que é menor do que o custo da dívida. Então, hoje aqui não está compensando ter dívida. Só valeria a pena se esse custo aqui tivesse na casa de 10%, 10,5%, porque o custo de capital, né, seria maior do que o custo da dívida. Nesse caso, não vale a pena pegar a dívida. Não vale a pena, tá? Não tá perdendo dinheiro o fundo. Lembra, o fundo está fazendo isso, na minha opinião, para mascarar a renda. Tá, isso aqui não é legal no longo prazo, pessoal. No longo prazo, o cotista está perdendo dinheiro. Então, por isso que é bom analisar os relatórios, tá? Então, dito isso aqui rapidamente, pessoal, porque tem muita informação aqui que não tem como explicar, como dito já, tá? Outra coisa também importante aqui, ó. Taxa de crescimento. Nos 3 primeiros anos eu botei 2% também, depois botei 1,5% no quarto do quinto ano, depois eu botei 1% na perpetuidade, tá? Receita de locação, 80 milhões de reais. Da onde que eu tirei essa receita de locação aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Daqui, ó. 6,6 milhões de reais na receita de maio. Você basicamente faz aqui, ó. 6,6, ó. 6, 636, 925 vezes 12. Ó, quase 80 milhões de reais. Eu arredondei para 80 milhões de reais, tá? Aqui eu botei também o resultado financeiro de 1,3 milhões de reais. Já botei lá também, vocês vão ver. A taxa de administração é 0,83% ao ano sobre o patrimônio líquido, não, sobre o valor de mercado do fundo, também já coloquei. Outra despesa também peguei uma média aqui também. Aqui também peguei um pouco de resultado, outra receita também peguei aqui, tá? E o resultado final aqui, ó, tô passando bem rápido porque já falei para vocês, eu não tenho como explicar detalhe por detalhe. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só de valuation, tá? Aqui, ó, basicamente, eu botei aqui como explicado aqui, ó, resultado financeiro aqui 50 mil, despesa de CRI 9 milhões. Por que eu botei 9 milhões só aqui, sendo que a despesa aqui, se você botar vezes 12 meses aqui, ó, é muito maior do que 9 milhões, né? Ó, a despesa aqui, esse aqui é mensal, ó. Né? Então, vamos fazer a conta rapidinho aqui, ó. Porque ele teve uma carência, lembra? Teve uma carência em detrimento do patrimônio, ó. 12 meses, ó, vai dar 16 milhões de reais. Mas como você teve uma carência de 4, 5 meses... Então, 367 690 vezes 7. Então, teve uma carência de 5 meses, 7 meses eu vou pagar. Ou seja, no primeiro ano eu vou pagar 9,5 milhões de reais. No outro ano eu vou pagar 16 milhões de reais. Aqui, eu já botei aqui, já precifiquei futuramente. Ó. No primeiro ano de 2023 aqui, ó, 9 milhões de reais de CRI, 5 milhões de taxa de gestão e outra despesa 3 milhões. Então, no primeiro ano aqui, o resultado operacional do fundo dá 61, quase 62 milhões de reais. Olha só que interessante, se dividir aqui 61,854,054, dividir pelo número de cotas, o número de cotas é aqui, ó.
Vamos dividir aqui pelo número de cotas, ó. 63, aqui, ó, 63,95050, ó. Vai dar 9,67 por cota. Se dividir por 12, ó, vai dar 0,80. Você repara que é um ano fechado do fundo, vai dar 0,80. E nos primeiros meses ele pagou aqui, ó, muito parecido. Ele pagou, ó, em janeiro aqui, janeiro ele pagou 0,83, veio pagando 0,83, né? E nos próximos meses ele vai cair o resultado dele. Então, se você precificar por ano todo, né, que vai ter uma queda de renda, você consegue chegar nesse valor aqui, ó, de 0,80 por cota, uma média no ano de 2023. Então, eu já precifiquei aqui no primeiro ano aqui, ó, quase 62 milhões de reais aqui, ó, de resultado operacional, tá? No ano 2024, mesma coisa, aí teve um aumento aqui, ó, de 1% do faturamento, ó, de 2% na verdade, tá? Aqui eu deixei igual, basicamente, a despesa de CRI aumentou para 16 milhões de reais, a taxa de administração de gestão eu mantive e a despesa também eu mantive. E o resultado operacional deu 56 milhões de reais, que é para o ano que vem, tá? E assim vou indo, pessoal. Aí chegou 2025, o que eu fiz? Eu tive que fazer uma nova emissão de cotas. O fundo vai ter que fazer uma nova emissão de cotas. Por quê? Porque vai começar a pagar o principal aqui, ó. Um principal bastante alto, de 60 e poucos milhões de reais. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui é de 61 milhões de reais. Então, ele vai ter que emitir bastante cota aqui. O que eu fiz? Bom, como essa dívida é muito alta, em algum momento ele vai ter que pagar essa dívida. Para ficar a conta um pouco mais fácil e para você entender a questão da dívida, o que eu fiz? Eu já, no quarto ano, no terceiro ano, no caso aqui, né, 2025, eu projetei uma emissão de novas cotas. O que eu fiz? Eu peguei esse saldo aqui, ó, de 183 milhões de reais, né, considerando que vai permanecer constante, claro que vai aumentar um pouquinho, pessoal, mas eu faço de conta que vai permanecer constante, tá? Eu dividi pelo valor patrimonial que é hoje. Cheguei no resultado do quê? Né? De 1 milhão, quase 1,9 milhão de cotas. Então, no ano 2025, eu vou fazer uma nova emissão. Por quê? Porque aí o resultado financeiro aqui, ó, a despesa financeira vai sumir aqui, ó, vai zerar. Por quê? Eu vou fazer uma nova emissão de cotas. E repara o seguinte, que o resultado vai aumentar, ó, vai sair de 56 milhões de reais para 73 milhões de reais o resultado final, operacional. Mas o número de cotas também vai aumentar. Então, no final das contas, quer ver, olha só, em 2025, esse fundo aqui é 73 milhões de reais dividido pelo número de cotas, que aumentou agora, né? Quer ver, ó, que é 8.290.637. Ó, 8,80 centavos, dividido pelo valor de hoje, né? 9,1. Então, vai ter um aumento um pouquinho, obviamente. Por que vai ter um aumento um pouquinho, né? De 8% para 8,5% para 9% aqui, né? Porque teve aqui, ó, aumento de receita, ó. Eu tô jogando aqui no fluxo aqui, ó. Teve aumento de receita todo ano de 2%. Então, consequentemente, a renda também vai aumentar. Tá? Eu estou precificando 2%. No longo prazo, esse fundo aqui está aumentando 1% da renda, mas eu botei 2% assim, porque de repente a economia melhora um pouco, né? Esse fundo aqui pegou uma crise brava em 2015, 16, 17, então de repente esse fundo aqui melhora um pouquinho. Tá? Eu não estou sendo muito conservador com esse fundo aqui, nem muito otimista. Estou sendo a realidade, pessoal, a realidade desse fundo aqui. Tá? Não estou sendo nem jogando para baixo, nem jogando para cima. Aí, no próximo 2026, mesma coisa, 2027, 2028 e para a perenidade aqui, tá? Aí o que eu fiz? Eu botei aqui o fluxo de caixa descontado, né? Que você pega aqui, ó, o valor desse ano e divide pelo custo de capital, né? O custo ponderado de capital, né? Que é a taxa de desconto. Aí você bota aqui, ó, no primeiro ano dá 55 milhões, no segundo ano 45 milhões, assim vai indo. No final aqui, ó, você tem que somar tudo isso aqui, ó. Quando você soma tudo, aqui, ó, soma todos os fluxos de caixa e também a perenidade, você chega num valor aqui de 678 milhões de reais, mais ou menos. Mas como o número de cotas aumentou, o seu valor justo veio para 81,87. Você repara aqui que hoje o fundo vale, né, o patrimônio líquido, não, o valor de mercado do fundo aqui, ó, basicamente é R$ 96,00, né? Basicamente tá igual aqui, ó, 600 e poucos milhões de reais. Você repara que subiu um pouquinho, ó, veio para 678, né? Mas o número de cotas também aumentou. Então hoje o valor do fundo, o valor justo do fundo é 81,87, tá? Então você repara que tanto que o modelo de Gordon que eu fiz aqui, que é o mais fácil, como o modelo de fluxo de caixa descontado, que é um pouco mais difícil, ambos estão na faixa de R$ 82,00, tá? O que pode ser que o mercado está precificando para R$ 96,00? Como dito aqui, ó, taxa livre de risco pode ser que caiu para 10, ó, se cair para 10 aqui, a taxa livre de risco, ó, né? 10 aqui também, olha só o que acontece com a ação, vai para R$ 86,00, né, a cotação, né? Também aqui faz de conta que tem um aumento aqui de 0,4 de crescimento nos próximos anos, ou seja, ele vai conseguir repassar a inflação. De repente consiga, né? Até hoje não conseguiu, mas faz de conta que consegue, né? Ó, já vai para R$ 91,00, tá?
e aqui ou vai para 0, bota aí uma inflação maior de 0,55, que é a média no mercado, né? Sempre foi assim, ó, nos últimos 20 anos a nossa inflação média é 5,5, ó, já vai para 95. Então o mercado hoje está precificando uma taxa livre de risco de 10%, né? E um crescimento da receita, que é o do lucro, do resultado operacional, de 5,5% de acordo com a inflação. Ou seja, ele está olhando assim e fala, bom, esse fundo aqui vai conseguir repassar pelo menos a inflação. Ele não está acreditando que esse fundo aqui vai ter um ganho adicional, tipo assim, de venda de imóvel ou uma outra coisa assim, tá? Ou valorização do rendimento, porque aquela região valorizou. Não, o mercado não está precificando esse ágio, não. O mercado está precificando o só repasse da inflação, que beleza, e uma taxa livre de risco de 10%. Aí você chega no valor de hoje. Eu não precificaria assim, porque esse fundo aqui, né, não está entregando um repasse da inflação. Não está entregando, pessoal. O VP não está subindo e a renda também não está subindo. E também eu não colocaria aqui uma taxa de risco de 10%, eu botaria 10,5%, que eu acho mais justo, tá? Hoje. Pode ser que lá na frente caia um pouco mais. Ou seja, esse fundo aqui, na minha opinião, vale R$ 82,00. Tá? Olha só como que é complexo analisar por meio do fluxo de caixa descontado. Você tem que fazer vários cálculos, você tem que estimar o fluxo de caixa futuro, você tem que colocar uma taxa de desconto, é um monte de variáveis, tá? E por que eu gosto de falar que você só precisa analisar duas coisas, né? Justamente por causa disso. Se você analisar, pessoal, só o VP e a renda, porque se o seu VP está subindo, quer dizer que esse fundo aqui está entregando um valor para você. E, consequentemente, a renda também vai subir, pessoal. Porque a renda segue o VP. Você repara que esse fundo aqui faz 10 anos que a renda não sobe e o VP não sobe. Por isso, quando você coloca aqui no fluxo de caixa descontado no modelo de Gordon, você vê que o valor dele hoje é mais barato. Porque é difícil precificar uma receita maior. Porque justamente esse fundo aqui não está entregando uma receita maior nos últimos 10 anos. Ele faz esse negócio de dívida. Você viu que ele trocou rendimento por patrimônio líquido, ou seja, ele aumentou seu rendimento durante alguns meses para dar um dividendo yield de 10%, 10,4%. Só que o patrimônio líquido caiu, pessoal. Caiu de 638 para 617 e vai cair mais ainda. Enquanto essa dívida não for paga, o patrimônio líquido vai cair. Ele trocou 6 por meia dúzia. Na verdade, ele piorou o fundo. Se ele ficasse quietinho, não pegasse a dívida, ele estaria um pouco melhor, se das pernas, né? Porque a renda seria um pouco maior. Mas não, ele tem que ir lá socar a dívida no fundo. Tá, vamos ver se ele vai conseguir vender algum galpão para compensar essa dívida. Hoje não está valendo a pena ele colocar essa dívida. Por quê? Porque a dívida está muito mais alta que o custo de capital. Outra coisa também, se você não entendeu muito bem essa questão do fluxo de caixa descontado, o modelo de Gordon, só fica na renda do VP. Olha o VP se está subindo todo ano, olha a renda. Por quê, pessoal? Muita gente, a maioria das pessoas trabalha muito, 8, 10 horas por dia, 12 horas por dia, tem muitas obrigações e não tem tempo para fazer isso aqui. Isso aqui eu demorei umas 3, 4 horas para fazer essa análise. Você não tem esse tempo? Pessoal, vai no mais fácil, VP em renda. Se a renda está subindo, o VP está subindo, você está ganhando dinheiro, o fundo está ok. O fundo está ok, você pode comprar nas cotas, pode reinvestir no dinheiro que vai valer a pena. Tá? Se você quiser um estudo mais apurado, aí você vai ter que fazer isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Tá? Se vocês não sabem, acompanhe meu canal aqui, vai ter muita coisa boa para vocês evoluindo como investidor. Tá? Mas lembra, eu estou sendo um pouco repetitivo aqui com vocês. VP em renda crescente, pessoal, isso aí já elimina 70% de burocracia. Se a renda não está subindo e se o VP não está subindo, cai fora, pessoal. Porque é o resultado disso aqui, ó, do CDIL. Tá? Não é uma recomendação de compra nem de venda, mas fique esperto. E eu já estou adiantando para vocês, a renda desse fundo aqui vai cair, tá? Vai cair. Vai sair de 0,83, vai para 0,72, tá? A renda vai cair e tem grande chance desse fundo perder valor de mercado. Por quê? Porque o pessoal vai ver, opa, a renda está caindo, esse fundo tem que ser para baixo. Pode ser que não caia tanto porque a taxa de desconto, a taxa livre de risco está caindo também. Então acaba valorizando o fundo, né? É uma coisa inversamente proporcional. Beleza, pessoal? Basicamente isso. Muito obrigado pela sua atenção. Bons investimentos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.